A gente está com o Robson Valdez aqui, internacionalista, que vira e mexe está com a gente no Acorda Metrópolis para trazer mais informações sobre isso tudo. Oi, professor, muito bom dia. Olá, Natália, bom dia. É um prazer estar contigo, com a tua audiência. A gente está vendo aí, professor, que mesmo com o presidente Donald Trump se esforçando, querendo um acordo de paz, os ataques continuam acontecendo entre os dois países. E não tem ainda efetivamente o dia desse acordo de paz, todos os termos desse acordo de paz. Isso vai acontecer ou não, professor? Pois é, Natália, e acho que nós estamos aqui desde o início desse conflito, como você bem colocou aí, entrando no terceiro mês, e o governo norte-americano ele já anunciou várias vezes o fim do conflito. Era um conflito que queria durar no máximo 4 ou 5 semanas. Tivemos vários momentos em que o presidente Donald Trump anunciou um acordo, mas o fato é que o sistema internacional ele vive um momento pior do que o início do conflito, né? Em todas as dimensões que a gente possa imaginar. A economia global sofre com o fechamento do Estreito de Hormuz, que até então estava livre para a circulação mundial. O Irã conseguiu colocar os Estados Unidos como costumam se dizer, numa sinuca de bico, porque os Estados Unidos não conseguem sair dessa situação. Os Estados Unidos tiveram uma série de reveses diplomáticos junto aos seus aliados do próprio Golfo e da Europa, que não participaram efetivamente dentro dessa ação de ataque ao Irã, né, capitaneada aí pelos Estados Unidos e por Israel. E vivemos agora esse cessar-fogo que tem um pouco mais de um mês, e com momentos de tensão como este que estamos vivendo agora, como você bem noticiou, esses últimos ataques a embarcações de defesa do Irã. Então, na verdade, a gente acompanha com apreensão, mas sem muita expectativa, de fato, para uma solução desse conflito. Tivemos aí um artigo muito importante de um grande jornal norte-americano dizendo que o presidente Trump já perdeu a confiança, porque antes ele era tido como um líder imprevisível e agora como um líder que não se pode confiar por conta de todo o seu repertório, o seu discurso em relação ao conflito que se prolonga, né? E várias outras questões também de política doméstica. Então, de fato, não sabemos o que vai acontecer nos próximos capítulos, como costumamos dizer. Professor, para alguns brasileiros, uma parte bastante grande do Brasil tem um outro foco na agenda do presidente Donald Trump, muito grande, que é o presidente receber o pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. O ungido por Jair Bolsonaro como herdeiro político dele nessas eleições, já que ele está inelegível até 2060 por causa da trama golpista, ali, da condenação por golpe de Estado e todos os outros crimes relacionados a isso, o Flávio Bolsonaro, ele foi aos Estados Unidos, está lá e está tentando esse espaço na agenda do presidente Donald Trump. Não apareceu ainda na agenda da Casa Branca, mas o presidente Donald Trump é bastante imprevisível. Tem, inclusive, um entendimento de que talvez ele não o receba de forma oficial ali, coloque na agenda a reunião, mas que possa acontecer algum tipo de encontro mais informal pelos corredores da Casa Branca. Qual que é a importância desse encontro se ele acontecer e também se não acontecer, né? O que pode se refletir para o Flávio Bolsonaro e também para o presidente Donald Trump. A gente sabe que com o presidente Lula o encontro foi muito bom, teve mais de 3 horas, eles estão ainda nesse momento bom da relação dos dois. Mas é isso, o presidente Lula é um presidente, né? O Flávio Bolsonaro é um pré-candidato à presidência da República e tem ali interesses bastante diferentes do que tinha o presidente Lula ali para conversar sobre as relações comerciais e coisas efetivas mesmo, problemas, questões efetivamente entre os dois países, né?
Sim, acho que a grande questão que a gente pode perceber dessa viagem de Flávio Bolsonaro a uma eventual agenda com o presidente Trump nos Estados Unidos, primeiro, a gente percebe que há uma tentativa muito forte de instrumentalizar o corpo de assessores mais próximo do presidente Trump na Casa Branca, ou seja, uma questão de staff, o staff do presidente, de conseguir fazer essa agenda acontecer. A gente percebe que o presidente Trump ele já teve uma derrota política no âmbito internacional, quando ele deu seu apoio ao Orbán, né? Então, tivemos emissários do presidente Trump visitando a Hungria e, enfim, o candidato não venceu. E sabe-se também que o presidente Trump é uma pessoa que, a maioria das pessoas, não gosta de perder e não gosta de apostar em quem não tem muitas chances. Então, vamos ver como isso se desdobra, né? A gente já percebeu que esse grupo dos irmãos Bolsonaro conseguem, de fato, ter uma inserção muito boa junto a esse staff da Casa Branca, talvez esse encontro possa acontecer, mas o que a gente tem que levar em consideração é que essa viagem do Flávio Bolsonaro mostra, talvez, uma desarticulação do grupo que apoia Flávio Bolsonaro à presidência da República. Tivemos aí a entrevista do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com declarações muito comprometedoras, dizendo que que Flávio Bolsonaro teria visitado o Vorcaro enquanto ele usava a tornozeleira eletrônica com o objetivo de cobrar dinheiro do Vorcaro. Então, isso nos parece uma fritura política de Valdemar, tentando abrir espaço para uma outra candidatura desse grupo político no Brasil. E temos aí também, lutando contra a maré, nadando contra a maré, Flávio Bolsonaro e o seu irmão Eduardo tentando uma agenda positiva que pudesse dar uma sobrevida ou dar um respaldo, né, para a sua candidatura a partir do exterior, a partir de um apoio dos Estados Unidos. Conversei com um diplomata norte-americano bem familiarizado com essas articulações. Não há notícia nenhuma sobre essa eventual visita na mídia norte-americana, mas, como eu disse, a forte influência de Eduardo Bolsonaro e de seu grupo nos Estados Unidos junto ao staff da Casa Branca pode até conseguir essa agenda. Mas Donald Trump encontra-se, na verdade, muito ocupado, né, junto com questões importantíssimas, como a própria questão iraniana, a própria questão cubana, e encontrar uma agenda para atender a Flávio Bolsonaro, que enfrenta uma dificuldade muito grande na sua campanha no Brasil, parece um desafio muito grande neste momento. Professor, vou aproveitar que a gente tem você aqui para também te perguntar sobre outros países que são Rússia e Ucrânia, né? A gente, por bastante tempo, nesses últimos meses, falou muito sobre Irã e Estados Unidos, justamente por causa dessa nova guerra e super controversa. Tem Estados Unidos, tem Israel, os dois países entram de um jeito juntos, mas para sair tem que sair separados. Estreito de Hormuz, petróleo, tudo isso. Mas o Rússia e a Ucrânia, a gente vê que nas últimas semanas a guerra está ainda mais violenta. Talvez tenha ficado também por ter saído um pouco dos holofotes por causa ali de Estados Unidos e Irã. E acho que é importante de ouvir também a sua análise sobre o momento em que a guerra está e as movimentações dos dois países ali. Também não tem nenhum tipo de vislumbre de cessar-fogo, de fim dessa guerra de anos, né, professor? Sim, já estamos aí caminhando aí para o 5º ano, né, no próximo ano, 5 anos de conflito, e costuma-se dizer que, na verdade, essa guerra Rússia-Ucrânia, na verdade, é uma guerra terceirizada, né, seria uma guerra, na verdade, entre Rússia e Estados Unidos em solo ucraniano. Então, quando se coloca a dificuldade da Rússia em equacionar essa questão ucraniana, ou vencer esse conflito, ou as dificuldades de vencer esse conflito ucraniano, tem que se levar em consideração que a Ucrânia ela não combate a Rússia somente com suas próprias forças, tem todo um apoio da OTAN, o apoio dos países europeus e o apoio muito importante de toda a inteligência cibernética norte-americana.
E nesses mais de 4 anos de conflito, a Rússia já conseguiu conquistar aí quase 1/5 do território ucraniano, incluindo a Crimeia. Então, as negociações de paz que antes pareciam impossíveis ou inaceitáveis do ponto de vista do Ocidente, que incluía aí cessão de território ucraniano para a Rússia, já é algo que já vem sendo discutido recentemente. O chanceler alemão Merz já havia colocado que para a Ucrânia aderir de fato à União Europeia, ela teria que equacionar a situação com a Ucrânia, dando a entender que a Ucrânia teria que resolver essa questão territorial o mais rápido possível, ou de uma vez, para que ela pudesse, de fato, poder fazer a sua entrada à União Europeia dentro dos trâmites oficiais. E essa questão, a guerra na Ucrânia, o sequestro do presidente Maduro, a questão de Cuba, que se coloca também, vai desgastando também e vai minando a capacidade do presidente Trump equacionar todas essas questões, principalmente a questão ucraniana, que foi uma promessa de campanha de resolver esse conflito. Então, nós vimos, nesses últimos meses, a questão ucraniana em desfavor à Ucrânia no que diz respeito a uma eventual negociação de paz, uma pressão muito grande para que o presidente Zelensky aceitasse, ou venha a aceitar, na grande parte, as pretensões russas para o fim das hostilidades ou mesmo o fim da guerra. E por isso nós vemos também uma dimensão mais intensa dos conflitos, tanto por parte da Ucrânia também como por parte da Rússia. Tivemos um ataque massivo de mísseis hipersônicos russos em Kiev nesses últimos dias, uma demonstração clara de poder de fogo ou de perda de paciência do lado russo. Então, acredito, dados os desdobramentos, a pressão do lado ucraniano é muito grande. Ainda que a Ucrânia tenha conseguido fazer ataques em profundidade em solo russo, através da sua tecnologia de ataque por meio de drones, mas, ao fim e ao cabo, ataques dessa magnitude com mísseis hipersônicos chama a atenção da capacidade de destruição em favor ainda da Rússia. Professor, eu separei 4 manchetes aqui, a gente não vai ler nem a matéria efetivamente, mas 4 manchetes do Metrópolis.com dessas últimas horas sobre Rússia e Ucrânia. Tem essa aqui, que está já embaixo da gente desde que a gente começou a falar sobre esse assunto. Rússia dizendo que vai atacar Kiev e pedindo que os estrangeiros deixem a cidade, reforçar esses ataques bastante violentos e poderosos, né? E aí, diplomatas do Brasil não deixarão a Ucrânia, apesar de ameaça da Rússia. Também, em meio a essa escalada da guerra, o Zelensky cobrando o apoio de Estados Unidos e da Europa. E, por último, a aliada russa, Belarus, recria temor de nova frente na guerra da Ucrânia. Acho que para a gente encerrar, professor, só ouvir isso também sobre a sua análise sobre a participação de outros países, de outros continentes, não só efetivamente nessa guerra de Rússia e Ucrânia. A gente percebe que essas guerras que se estendem também se estendem pela participação de outros países, de outras comunidades, ou pela não participação, né? De deixar ali os dois países em conflito por muito tempo sozinhos, sem a atuação de outras nações. A gente vê isso acontecendo também nessa questão da Ucrânia e da Rússia, né? Em alguns momentos a gente teve alguns países se envolvendo, querendo se colocar como neutros para tentar negociar acordo de paz. O próprio presidente Donald Trump, de alguma forma, tenta ali fazer isso em alguns momentos, mas agora ele próprio está em guerra e sofrendo para sair da guerra que ele se enfiou. A situação ela é muito complicada, principalmente porque no decorrer desse conflito da Rússia e da Ucrânia, nós tivemos aí o genocídio que aconteceu em Gaza, nós tivemos aí uma guerra de 12 dias de Israel contra o Irã com o apoio dos Estados Unidos, tivemos agora também, mais recentemente, com o início da nossa conversa, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E o fechamento do Estreito de Hormuz. E isso
traz uma série de adversidades econômicas para todos os países do mundo, principalmente para a Europa, que foi o primeiro país a sofrer com a invasão do território ucraniano pela Rússia, com um aumento, com o fim do fornecimento de petróleo e gás a preços mais baratos, bem mais baratos do que eles consomem hoje, consumindo petróleo e gás, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Então, no início da guerra na Ucrânia, já deixou os europeus numa situação muito complicada. E esses últimos desdobramentos, esses últimos conflitos, principalmente agora essa questão de Gaza, que trouxe um desgaste político muito grande para os países europeus, principalmente para a Alemanha, por conta da defesa dos europeus em favor de Israel, ainda que Netanyahu e todo o seu gabinete tenham um mandato de prisão emitido pela Corte Internacional, essa situação causa uma série de convulsões políticas desgastantes para esses países europeus que apoiam Israel. E esse conflito agora dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e com o fechamento do Estreito de Hormuz agrava ainda mais a questão energética dos países, principalmente os países europeus, comprometendo também a capacidade desses países em ajudarem financeiramente, militarmente, né, a Ucrânia. Por isso, percebe-se um desgaste muito grande dos países europeus, mesmo aqueles que apoiam efetivamente a Ucrânia, a França, mas principalmente a Alemanha, que vem dando declarações no sentido de que o conflito na Ucrânia já foi longe demais e que o desgaste é muito grande, e comprometendo também a própria aliança dos europeus com os Estados Unidos. Vale lembrar que o chanceler alemão disse que o presidente Donald Trump e os Estados Unidos estavam sendo humilhados pelo Irã nesse conflito. Né? Se lembrarmos do início do conflito, os Estados Unidos disseram, o presidente Trump disse que ia exterminar toda a civilização persa. E a maior potência global, militar e econômica do mundo não conseguiu, ainda bem, né, arcar com esse compromisso. Então, isso mostra um desgaste dessa relação de parceria estratégica de anos dos Estados Unidos com seus aliados na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa questão ucraniana, ela volta refletindo ainda mais esse desgaste nas alianças desses parceiros estratégicos. Perfeito. Muito obrigada, professor Robson Valdez, internacionalista, que vira e mexe está aqui no Acorda para falar sobre todos esses assuntos internacionais. Valeu, hein? Muito obrigado, até a próxima. Até.